E aí, mais um dia ensolarado. Graças a Deus, como diz Jesus, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não faz acepção de se a pessoa é crente ou se é descrente. Ele dá o sol e dá a vida sobre todos. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Todos os seres humanos. Tudo que tem vida vive nele. Como diz Paulo em Atos, nele vivemos e nos movemos. Gostaria de falar sobre como ler a Bíblia. Como ler. A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia protestante tem 66 livros. A outra Bíblia católica, não sei. Tem alguns livros a mais. Isso é independente. Pode ler em qualquer um. Independente da versão. Procura uma versão mais simples. Mais fácil de entendimento. Linguagem de hoje. Nova versão internacional. O que for. Agora, porém, a leitura bíblica é uma coisa. E o entendimento da palavra é outra. Como é que é? Então, a Bíblia, ler Bíblia é uma coisa e absorver e ler, entender a palavra é outra? Exatamente. Você compreende e entende a palavra e por isso lê a Bíblia? É diferente. Vou colocar os textos nas referências dizendo que Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. João vai falar isso, que Jesus é o verbo. Então Jesus é a palavra. Acabou. Porque se acrescentar outra coisa, procedência humana, procedência maligna. Então, quando você compreende a Jesus, você compreende a palavra. E depois você começa a ler, inclusive, qualquer parte da Bíblia. Já que você já concebeu em seu coração, em sua mente, em sua alma, o que é palavra, você começa a ler Bíblia. Imagina Saulo de Tarso. O Paulo já era instruído por Gamaliel. Agora, pensa nele depois da conversão em Jesus. Tudo que ele aprendeu e ouviu dos apóstolos, dos discípulos sobre Jesus. Imagina Paulo relendo a Escritura, agora com a palavra. Com Jesus. Vê a diferença? Jesus faz sentido? Bom, tem que fazer. Primeiro, até o nome da grande, digamos, religião é cristianismo. Ou seja, Cristo, pelo menos no nome. Ou seja, se falamos que somos cristãos, ou pelo menos quem tem interesse ou não diz que é cristão, não tem religião, isso não importa. Não estou pregando uma religião, uma diretriz. Mas qual é o entendimento? O foco é Jesus. Tem que ser. Não tem que ser os caras que ficam bem vestidos por sobre um púlpito, ou que pega um celular e vai gravando no meio da rua e coloca no YouTube. Não. Exato. Duvide. Questione. Não é obrigado a crer em mim, acreditar em mim, não. Não é obrigado a acreditar em ninguém. Nem em Jesus você é obrigado. Você já questionou Jesus? Leia o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja quanto Jesus é questionado. Jesus é questionado. Ele responde as coisas. Ele não tem medo.
Você já foi ou já frequentou algum lugar onde não pode questionar? São inquestionáveis, incontestáveis as doutrinas do lugar. Isso é religião, isso é seita. Isso quer dominar a sua mente. Então, sai fora. Mesmo que você esteja presente, a sua mente tem que ser uma mente liberta, como diz Paulo. Temos a mente de Cristo. Começa a se blindar de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. É isso que o Novo Testamento ensina. O Velho Testamento também já tinha isso. Cuidado com os falsos profetas. Se você quiser reler até as 7 cartas do Apocalipse, o que Deus fala? O mal está na igreja, está no meio da igreja. Onde está o trono, o domínio, o poder de Satanás? No meio da igreja. Onde está o falso apóstolo? No meio da igreja. Pode ler as 7 cartas. Procure uma boa concordância. Um aplicativo no celular. Procure a palavra-chave. Pesquise. Um bom dicionário. De português mesmo. Leia por você mesmo o que você entende. Principalmente o Novo Testamento. E antes ainda de todo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia o Evangelho. Quando a palavra, principalmente quando você lê João, Jesus fala sobre as palavras dele. Ele fala isso nos outros também. Se as palavras dele estiverem em você, verdadeiramente serão discípulos. Não chamarão mais de servos, mas amigos. Se torna amigo de Jesus. Legal, né? Você é direcionado por uma pessoa que não é seu amigo? Um líder que não é seu amigo? Sim. Porque com um amigo você tem coragem de se abrir, de falar as coisas. Uma pessoa que você não conhece vai se abrir e falar certas coisas? Lógico que não. Então há diferença entre ler Bíblia e ler a palavra. Na verdade, a palavra que vai dar sentido à leitura bíblica. Porque senão é só uma leitura. E o que é suficiente é a fé. O que Jesus ensinou, as curas, os milagres, foi por meio de quê? Fé. Nada mais. Não tem outro pacote doutrinário. O mandamento que Jesus deixa é amar a Deus e amar o próximo. Por que ele não citou toda a lei de Moisés? Por quê? Que escândalo, hein? Jesus mudou as coisas? Sim. Facilitou. E deu sentido até mesmo à lei. Ou seja, a Bíblia vai se tornar com sentido quando você compreender e absorver a palavra. Então somente isto, nada mais. E você precisa compreender, você não é obrigado a concordar com ninguém. Você entende pelo ouvir do que está escrito, ou simplesmente aceita as coisas que falam, sem usar seu próprio discernimento, sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento. Peraí, alguém falou uma coisa, eu falo uma coisa, só que Jesus nunca falou e nunca ensinou. Então siga primeiramente a palavra. Depois a palavra que te conduzirá. Né? Na tradição religiosa, a Bíblia é a palavra. E eu discordo. A Bíblia não é a palavra. A Bíblia contém livros.
Contém escritos e escrituras. Contém a escritura. Sim, contém a escritura. Mas a escritura sem palavra não faz sentido. Compreenda Jesus. No próximo vídeo a gente continua a conversar, no caso meu monólogo, mais sobre este assunto. Então, até mais!